Bem-vindos a mais uma palestra da série Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. E hoje nós vamos falar sobre a teoria do design inteligente. Essa teoria que tem contra-revolucionado a ciência, que tem abalado o mundo, que tem ganho as discussões, que está sendo discutida na internet, está sendo discutida nos blogs, nas revistas, nos livros, nos bate-papos. A teoria que reestabelece o design real, inteligente, consciente como uma das causas possíveis do universo e da vida. Então nós vamos discutir os seus preceitos, os seus conceitos, no que é baseada essa teoria e como ela chega à conclusão que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Para falar sobre a teoria do design inteligente, nós vamos começar a descrever os seus princípios, os seus conceitos. E o que a teoria diz? Ela diz o seguinte, que quando nós observamos o universo e a vida, nós observamos o quê? Nós percebemos o quê? Que o universo e a vida são efeitos. E efeitos, como nós sabemos em ciência, como nós sabemos em lógica, os efeitos requerem uma causa. Então, na ciência, quando nós percebemos que a vida e o universo são efeitos, nós estamos procurando o quê? A causa da vida, a causa do universo. E nós, como cientistas, como seres racionais, queremos encontrar que tipo de causa? Uma causa conhecida pela ciência, uma causa necessária e suficiente para a vida. Então, nós temos um exemplo aqui. Eu quero ilustrar essa procura da ciência pela causa primeira do universo e da vida, com esses riscos. Uma vez, na Unicamp, quando liberei as notas no final do semestre, cheguei no meu carro, um carro preto como esse que nós estamos mostrando aqui, e havia vários riscos. E o que eu imediatamente queria saber, aquele efeito, os riscos no meu carro, qual teria sido a causa? Será que raspei em outro carro? Será que foi uma força natural, uma árvore? Ou será que foi uma ação inteligente? Algum aluno descontente com as notas que eu havia liberado? Então é isso, gente. Todos os efeitos que nós temos nesse universo requerem uma causa. E nós, apesar de não estarmos lá para presenciarmos aquela ação sendo feita, como eu não estava lá vendo o que tinham feito com o meu carro, nós queremos, através das evidências, procurar a melhor causa. Uma ação inteligente ou forças naturais causaram aquele efeito. Então, as duas causas universais são o que nós procuramos e investigamos para o universo e a vida. A vida, produto da necessidade ou acaso, forças naturais, ou produto de um design inteligente. Uma ação inteligente, intencional, com propósito, fez o universo e a vida. Uma ação consciente, inteligente, orquestrou o universo e a vida. Ou foram as forças naturais? As duas causas universais para o universo e a vida estão sendo analisadas dia a dia através da ciência. É isso que fala a teoria do design inteligente. É isso que a teoria do design inteligente se propõe a fazer. Avaliar as duas causas universais e procurar a melhor inferência para a causa do universo e da vida. E o que a teoria do design inteligente procura fazer? Usar a ciência. A ciência, que em latim, scientia, quer dizer conhecimento. A ciência, essa busca sem limites ou preconceitos pelo conhecimento pleno do universo e da vida, essa ciência que a teoria do design inteligente quer usar para encontrar a causa mais viável, a melhor inferência para o universo e a vida. Mas será que a ciência pode detectar a ação de uma mente inteligente? Uma ação que não foi presenciada? Sim. Por que nós sabemos que sim? Porque a ação inteligente, ela segue padrões que transcendem leis naturais e que conferem à obra uma impressão digital, uma assinatura. São geralmente feitas com o propósito de resolver problemas com eficiência e otimização
E essa ação inteligente normalmente usa mecanismos e planos elaborados que, com antevidência, resolvem problemas futuros e pressupõem conhecimento prévio dos objetivos finais. Esses são os preceitos que a ciência usa, por exemplo, na arqueologia, na ciência forense, na investigação do espaço sideral em busca de extraterrestres. A ciência sabe detectar a ação de uma mente inteligente. A ciência tem mecanismos de detecção da ação de uma mente inteligente. A ação de uma mente inteligente segue padrões definidos, segue procedimentos bem estabelecidos. Então é isso que a teoria do design inteligente também faz. Ela diz que a ciência não só pode, mas deve avaliar uma causa inteligente como uma das propostas, uma das inferências possíveis para a causa primeira do universo e da vida. Então, por exemplo, quando a arqueologia encontra, como nós estamos mostrando aqui, essa ponta de uma flecha. O arqueólogo está lá, escavando, ele encontra várias e várias rochas, de repente ele encontra uma ponta de uma flecha. Como cientista, usando a metodologia científica, o que ele faz? Qual é a inferência que ele faz? Uma mente inteligente planejou, e é a causa primeira dessa ponta dessa flecha. Por quê? Porque aquela flecha foi feita com propósitos, foi feita com eficiência, com otimização. Ela foi feita leve o suficiente para ser lançada, ela foi feita afiada o suficiente para ferir o animal. Então são padrões, são assinaturas, são evidências que a ciência usa no dia a dia, na arqueologia, para detectar a ação de uma mente inteligente. Quando nós falamos sobre o acidente da Air France, quando aquele avião caiu, nenhum sobrevivente. O que nós, como cientistas forenses, fizemos? Estivemos à busca da caixa preta. Por quê? Queríamos encontrar ali evidências da ação, de uma ação inteligente, ou evidências da ação de forças naturais. Disseram, pode ter sido turbulência, pode ter sido uma tempestade, um raio que atingiu aquele avião, ou pode ter sido uma ação inteligente. Um terrorista querendo explodir o avião, derrubar o avião, ou uma ação pouco inteligente, o erro do piloto. Então ninguém sobreviveu, ninguém estava lá para testemunhar o que aconteceu, ninguém poderia relatar o acontecimento, mas através das evidências, através da investigação forense, através da investigação científica, nós como cientistas temos o dever e a obrigação de sempre, em todos os efeitos, considerar as duas causas possíveis. Ou foram as forças naturais, ou uma ação inteligente que causou aquele efeito. Um cristal de gelo como esse, apesar de se mostrar bonito, complexo, aparentemente uma obra de arte de uma mente inteligente, mas quando a gente olha com as ferramentas da ciência, quando nós olhamos com a química, nós observamos o quê? Produto de forças naturais, agindo sobre a estrutura da água, sobre as suas ligações inter e intermoleculares, produzindo esse efeito. Forças naturais ou design inteligente? É isso que, como cientistas, nós temos que fazer para buscar a melhor inferência sobre todos os efeitos desse universo. Os raios. Nós conhecemos que antigamente as pessoas, sem conhecer os princípios físicos que regem a operação dos raios, a formação dos raios em tempestades, acreditavam o quê? Era ação de mente inteligente. Eram os deuses que, de mau humor, estavam mandando esses raios, né? Mas o que nós fizemos como cientistas? Analisando o processo, descobrimos o quê? Não são mentes inteligentes, mas forças naturais. Então a ciência é assim, ela avaliando os efeitos, acumulando as evidências, utilizando a metodologia científica, nós temos a obrigação, como cientistas, de propor a melhor hipótese, de fazer a melhor inferência e considerar as duas causas, mentes inteligentes ou forças naturais. Mas, na história da ciência,
nós sabemos que em 1859 a situação mudou. O design inteligente, a ação de forças além das naturais foram excluídas do debate científico. Um homem escreveu um livro, Darwin, A Origem das Espécies. Oparin propôs uma teoria para a evolução química. Stanley Miller fez os experimentos com a sopa primordial. E o que aconteceu com a ciência? Excluímos a opção pelo design inteligente. Agora nós, como cientistas, vamos explicar tudo através de forças naturais. Só existe matéria, só existe energia, só existe espaço nesse universo. E tudo o que nós observamos, todos os efeitos são causados por forças naturais. A ciência, então, em 1859, através do darwinismo, através do estabelecimento do naturalismo metodológico, que agora domina a ciência, exclui a possibilidade de inferirmos por ação de mente inteligente e torna as forças naturais a única causa, a causa final e absoluta de todos os efeitos. E aí surgem frases como essa. O bioquímico Richard Dickerson disse uma vez: a ciência é um jogo com uma regra magna pré-definida. Devemos, como cientistas, foi o que o Richard Dickerson disse, devemos explicar, temos a obrigação, só podemos fazer isso, explicar o universo físico e material em termos de causas naturais, forças naturais. Então, o design inteligente, a ação de uma mente inteligente, como a causa do universo e da vida, está excluída a priori. A ciência agora estabelece um preconceito, estabelece limites para as nossas conclusões. Como eu costumo dizer, a ciência fica cega de um de seus olhos. Agora ela não pode mais ver nada além de forças naturais. Nós vamos explicar tudo. Vamos explicar os raios, os cristais, nós vamos explicar o universo, nós vamos explicar a vida, nós vamos explicar o amor, nós vamos explicar o ódio, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá. Nós vamos explicar através de forças naturais. E o design inteligente? O design inteligente se torna o quê? Psicológico, como o frio. Porque vejam o que disse Francis Crick, Prêmio Nobel de Medicina em 1962. Os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, não é fruto de mente inteligente, mas são frutos da evolução, são frutos de processos naturais, forças naturais. Então agora, como cientistas, não só a gente não pode mais optar pela ação de uma mente inteligente, mas nós devemos manter constantemente em nossa mente do que o que observamos não é fruto de mente inteligente, mas é exclusivamente causado pelas forças naturais. O design, então, se torna psicológico. E o que disse Dawkins? Dawkins foi um pouco mais além. Ele disse agora que o design é o quê? É como o Denorex. Não sei se você lembra daquele produto, anti-caspa, aquela propaganda que aparecia na televisão e dizia o seguinte: parece, mas não é. E Dawkins faz uma analogia com o Denorex dizendo o seguinte: a vida e o universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência, parece, mas não é, de design inteligente. Mas foram, sim, as forças naturais. Então, o design inteligente ele é excluído da ciência, ele passa a ser psicológico e ele passa a ser ilusório, aparente, segundo Dawkins. Mas Dawkins, eu gostaria de fazer uma analogia da sua filosofia, da sua teologia e da sua ciência com o que diz o povo. Então, se Dawkins observasse essa casa, o que ele falaria? Olha, apenas há uma aparência, parece que está pegando fogo, mas a sabedoria popular, Dawkins, diria o seguinte: onde há fumaça, há
fogo. Então, qual é a posição hoje da academia sobre o design inteligente? Sobre a ação de uma mente inteligente no universo e na vida? Nós não vemos o design inteligente. A gente não fala sobre o design inteligente. A gente não ouve sobre o design inteligente. Mas, felizmente para a ciência, felizmente para o debate de ideias, o posto e o contraposto, em 1995, depois de anos e anos e anos do domínio do materialismo filosófico na ciência, um grupo de cientistas se reúne e lança a teoria do design inteligente. E que grupo de cientistas seria esses? Uma comunidade de pesquisadores academicamente qualificados. É gente boa, é gente qualificada, são físicos, são químicos, são biólogos, são matemáticos, são filósofos, que se reúnem e ousam desafiar a regra magna, o paradigma que diz que a gente só pode usar forças naturais, que a gente só pode concluir pelas forças naturais. E fala o quê? E propõe o quê? Toda essa turma. Os postulados centrais da teoria do design inteligente são estabelecidos. E o que diz esses postulados? Postulado número 1. A ciência é fonte de conhecimento. A teoria do design inteligente reconhece que através da investigação do universo da vida pela ciência nós podemos obter conhecimento. Postulado número 2 da teoria do design inteligente. O design inteligente é uma causa legítima em ciência. Então, a teoria do design inteligente vem reestabelecer a causa do design inteligente, excluída por decreto, por preconceito da ciência. Postulado número 3. Sabemos e podemos detectar ações inteligentes através da metodologia científica. E o que diz o postulado número 4 da teoria do design inteligente? Usando os 3 primeiros postulados e reinterpretando os dados científicos, o que é que as evidências mostram? Elas são claramente a favor do design real e inteligente, como a causa primeira do universo e da vida. Então, qual é a grande conclusão da teoria do design inteligente? Qual é a grande novidade da teoria do design inteligente? O que é que a teoria do design inteligente traz de novo para a ciência? A teoria do design inteligente, ela reestabelece na ciência a causa inteligente, a mente inteligente, a ação de uma mente inteligente como uma das possibilidades válidas, legítimas para a orquestração do universo e da vida. E o que ela faz? Ela cria novos papers, ela cria novos experimentos? Não, ela propõe uma reinterpretação dos dados científicos acumulados ao longo dos últimos 150 anos. Então, a teoria do design inteligente fala o seguinte: basta ler a Nature, basta ler a Science, basta ler toda a literatura científica, os trabalhos que são feitos por químicos, por bioquímicos, por biólogos, por matemáticos, físicos, cosmólogos, e reinterpretar esses dados à luz das duas causas, a causa inteligente ou as forças naturais. E o que a gente vai concluir? Mentes inteligentes e conscientes, única causa conhecida, necessária e suficiente para o universo e a vida. E para fazer essa investigação, para fazer essa análise do universo e da vida, a teoria do design inteligente usa 3 grandes pilares, 3 grandes preceitos, 3 grandes metodologias. A teoria do design inteligente é uma teoria que usa metodologia científica, que propõe estratégias para você investigar o universo e a vida e decidir ou pelas forças naturais ou pela ação de uma mente inteligente. E quais seriam esses 3 grandes pilares da teoria do design inteligente? Nós temos aqui o pilar número 1, a complexidade irredutível. O pilar número 2, a informação aperiódica funcional. E o pilar número 3, a antevidência. E a antevidência de um tipo muito especial, a antevidência genial. Mas o que seriam esses pilares? Vamos explicá-los.
O primeiro grande pilar, a complexidade redutível, foi proposto por um dos maiores nomes da teoria do design inteligente, Michael Behe, o autor do livro A Caixa Preta de Darwin. Esse livro já vendeu milhões e milhões de cópias pelo mundo todo. É o livro que lançou a teoria do design inteligente ao mundo. É o livro que foi comentado por todas as grandes revistas, jornais, nos círculos acadêmicos e científicos. A teoria do design inteligente se popularizou com o livro A Caixa Preta de Darwin, de Michael Behe. E o que Behe fala nesse livro? Ele lança o primeiro grande pilar da teoria, a complexidade irredutível. E para exemplificar o conceito da complexidade irredutível, Michael Behe usa uma peça muito simples, uma ratoeira, conhecida hoje como a ratoeira de Behe. O que diz Behe? Ele diz o seguinte: a vida é repleta de ratoeiras nanomoleculares e ratoeiras com complexidade irredutível. E o que seria esse conceito? O que é a complexidade irredutível? Você conhece uma ratoeira. Uma ratoeira, para funcionar, o que ela precisa ter? Ela precisa ter uma base, ela precisa ter um martelo, uma mola, uma trava e uma barra de metal ligada à trava e que prende o martelo. Sem essas 5 partes, funcionando sincronizadamente, corretamente ajustadas, conectadas, o que vai acontecer? A ratoeira não funciona, você não pega rato nenhum. Então, se a ratoeira tem um certo nível de complexidade, e se você retirar qualquer parte dessa ratoeira, a ratoeira perde a função. Ela tem uma complexidade, então, que não se pode reduzir. Então, se essa complexidade não pode ser reduzida, o que vai acontecer? Processos lentos, graduais e sucessivos não poderiam ter formado as ratoeiras da vida. Então, o que Michael Behe diz? As ratoeiras nanomoleculares da vida, com a sua complexidade irredutível, mostram que uma ação inteligente arquitetou as máquinas da vida, as nanomáquinas que regem e viabilizam a vida. E processos graduais, lentos, sucessivos, os processos que a evolução assume que teriam criado os organismos vivos, não teriam a capacidade de criar esses sistemas com complexidade irredutível. E ele cita um exemplo, o que se tornou hoje o mascote da teoria do design inteligente, o flagelo bacteriano. Aquele nanomotor espetacularmente orquestrado e arquitetado para impulsionar as bactérias, por exemplo. Um motor que trabalha com 48 complexos proteicos, pelo menos. Um motor que gira a 200.000 rotações por minuto. Um motor nanomolecular que, com todas as suas partes ajustadas, sincronizadamente funcionando. E o que o Michael Behe diz sobre o flagelo bacteriano? É um sistema de extrema complexidade e uma complexidade irredutível. Você tira qualquer uma das partes dos 48 complexos proteicos dessinando o motor molecular e ele simplesmente para de existir, para de ser útil. Ele seria simplesmente eliminado pela célula devido à sua inutilidade. Sistemas de extrema complexidade irredutível, como o flagelo bacteriano, são encontrados aos milhares na célula e na vida. O outro grande pilar da teoria do design inteligente é o pilar da informação aperiódica funcional. É o pilar que foi lançado por William Dembski e Stephen Meyer. O que é que nós encontramos na vida? O terceiro elemento da vida. A vida é composta de matéria, energia, mas principalmente de informação. E essa informação é regida por processos naturais, por leis naturais? Não. É uma informação aperiódica. Não há lei nenhuma que rege essa informação. Semântica, mas funcional. É uma quantidade imensa de informação que nós encontramos na vida. E para essa informação aperiódica, semântica, mais funcional,
A ciência conhece hoje uma única causa, uma mente inteligente. E como é que é essa informação? Como nós temos aqui 6 características da informação da vida. São códigos múltiplos, aperiódicos e ultra-otimizados. É o código da vida, o código do DNA, o código das histonas, o splicing alternativo, o overlapping genético. Essa informação é zipada, é encriptada. Por isso que nós temos um código genético com 25 mil genes, mas que expressa milhares e milhares, milhões de proteínas, porque a informação está zipada, a informação está encriptada. E é uma informação que tem uma lógica algorítmica, top-down, de cima para baixo, e não de baixo para cima, como nós deveríamos esperar num processo evolutivo lento, gradual e sucessivo. E essa informação também, quando nós olhamos o DNA, nós temos 3% de informação que expressa o material da vida, as proteínas, mas nós temos 90%, 97% de meta-informação, o que um dia chamaram de DNA lixo. E o que é essa meta-informação? É o manual de uso da informação genética. É informação junto com meta-informação que encontramos na vida. É inteligência química no código da vida, as 4 bases. O código 4x3 do DNA, expressando os 20 aminoácidos. São letras químicas, são informação química semântica. Não há lei que possa linkar aquela informação aos aminoácidos específicos. É uma mente inteligente estabelecendo a lógica de codificação, de leitura e de transmissão do código. A homoquiralidade, as trocas de uracila por timina, a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA, inteligência plena, informação, mente, design inteligente. Esse é o segundo grande pilar da teoria do design inteligente, informação aperiódica e funcional. E o terceiro grande pilar? O terceiro grande pilar está ilustrado aí. Antevidência, e antevidência do tipo genial. Você olhando essa ilustração, você vai perceber o que é antevidência. Você está vendo o ratinho ali? Ele está observando a ratoeira e com a sua mente inteligente, ele está prevendo um problema futuro. E de antemão, então, ele já providenciou a solução, o capacete. É isso que é antevidência genial. Somente mentes inteligentes conseguem analisar um sistema, encontrar nele os problemas futuros e de antemão prever a solução. E será que isso nós encontramos na vida? A vida é repleta de exemplos de antevidência e para esses problemas de soluções geniais. E eu vou dar alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, a célula protegida por uma membrana. Essa membrana dupla camada, fosfolipídica, que protege a célula das forças naturais externas, inimigas da vida. Mas o sujeito que orquestrou a vida, ao proteger a vida nas células, percebeu o quê? Um problema futuro. Essa célula vai precisar de água. A água precisará entrar e sair. E o que acontece? O que nós observamos nas paredes celulares? Esses complexos proteicos, esses filtros de água, os filtros de águas mais eficientes desse universo, as aquaporinas. E o que acontece com esses filtros? Eles bombeiam água pura, cristalina, 100%. A água está passando, como você está vendo nessa transparência aí. Nesse slide que mostra o funcionamento das aquaporinas, a água está passando ali, somente água, o funil é calibrado para passar água cristalina, todas as impurezas que estão fora da célula não conseguem passar. E o mais espetacular desse filtro é que se passa água, deveria também passar próton. Deveria passar ácido, e se esse ácido passasse pelo filtro junto com a água, a vida estaria aniquilada. Então a mente inteligente que orquestrou a vida percebeu imediatamente, esse filtro funciona muito bem, vai deixar passar água, mas eu vou ter um problema, vai passar ácido.
Então, com uma antevidência extremamente genial, o que foi feito? Bem na posição de passagem da água naquele funil, foi colocado ali um aminoácido específico, a asparagina. E o que acontece com a asparagina? Se você é químico, você sabe. Ela tem a capacidade de formar 2 ligações de hidrogênio. Então, do ponto de vista prático, a asparagina naquele ponto funciona como um verdadeiro alicate químico, cortando as ligações de hidrogênio da água. Portanto, com esse alicate químico, o que acontece? Passa a água, mas como há um corte do fio de prótons, os prótons não conseguem passar. Antevidência genial no projeto de orquestração da vida. O código genético. Nós temos um código genético 4x3. Se você fizer a conta 4x3, vai dar 64 códons. Mas são só 20 aminoácidos. Uma vez disseram que essa seria o quê? Uma redundância, um exagero de processos naturais não guiados. Um processo evolutivo não teria obrigação de ser otimizado, portanto, criou a redundância, criou o exagero de códigos, de códons da vida, do código da vida. Mas quando a gente vai observar, à luz da química moderna, à luz da genética e da bioquímica, o que a gente observa? Na realidade, a mente inteligente que orquestrou a vida percebeu que aqueles 20 códons, se usasse apenas 20 códons, não seria o suficiente, porque na leitura desses códons, na interpretação, na transmissão dos códigos da vida, haveriam erros, problemas de leitura. Então, com a capacidade de antever esse problema, o que ele criou? Criou códons extras, redundância. Então, para o aminoácido onde não ocorre erro, você tem um códon só. Para aquele códon que está mais susceptível, hoje nós sabemos, aos erros, você tem 2 códons. Para aquele aminoácido que ainda está um pouco mais susceptível, nós temos 4. Outros nós temos 6. Estratégias inteligentíssimas de minimização dos erros de leitura do código da vida. Mesmo quando o código erra, a leitura erra, nós vemos que nós temos lá códons que especificam aminoácidos com propriedades físico-químicas próximas. Antevidência genial. Capacidade que apenas mentes inteligentes teriam de antever os problemas de leitura do código e criar a redundância para minimizar os problemas. Um outro exemplo que eu gosto de dar bastante, porque todo mundo entende, porque foi essencial para você estar aqui nesse planeta, habitando o planeta Terra, é o exemplo dos espermatozoides e dos óvulos. O que vai acontecer? Tivemos muita sorte. A evolução criou os óvulos, a evolução criou os espermatozoides, mas o espermatozoide chega, quando ele observa o óvulo, o que ele vê? Paredes celulares, paredes moleculares. E o que ele precisa? Ele precisa perfurar o óvulo. 1 camada, 2 camadas. E o que nós encontramos? Bem no espermatozoide, coquetéis de enzimas que digerem a primeira camada, um segundo coquetel que digere a segunda camada. A mente inteligente que orquestrou a vida, ao elaborar a proteção do óvulo, ao elaborar o espermatozoide, percebeu que eles iriam se encontrar, mas haveria a necessidade de perfurar a camada e colocou ali o coquetel certo para perfurar a camada primeira, a camada segunda. Mas será que seria somente isso suficiente? A mente inteligente que orquestrou a vida percebeu o quê? Se um espermatozoide perfurar e o outro espermatozoide também ao mesmo tempo perfurar pelo outro lado, o que vai acontecer? Todo o meu projeto está perdido. A vida está aniquilada, nós sabemos isso. Um óvulo não pode ser perfurado por 2 espermatozoides. Não é assim que nascem os gêmeos. E o que aconteceu então? O sujeito, a mente inteligente que orquestrou a vida fez o quê? Com antevidência genial, estabeleceu um sistema que quando um espermatozoide fura, toda uma cascata de processos químicos ocorrem, sinalizadores moleculares, reações químicas, todo um coquetel, uma bateria de reações químicas é
startada, é iniciada e imediatamente, como nós estamos vendo aqui nessa ilustração, a parede do óvulo endurece e entra um só, com seu coquetel de enzimas, a perfurar a primeira camada, a segunda camada, e a vida está preservada nesse planeta. Antevidência genial. Somente mentes inteligentes e conscientes são capazes de analisar o seu sistema, prever os problemas e, com antevidência, de antemão, sugerir e providenciar as soluções. Então, o que a teoria do design inteligente faz? Ela propõe, por exemplo, um teste de QI. A teoria do design inteligente diz o seguinte: nós temos a vida nas nossas mãos, nós temos o universo nas nossas mãos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o seu coeficiente de inteligência. Nós temos esse efeito. E o que a gente faz, então? Vamos somar o seu nível de complexidade redutível. Vamos somar o seu nível de informação aperiódica funcional. E vamos somar o conteúdo de antevidência e o de antevidência genial. Se essa somatória for zero, nós temos ali uma indicação segura que forças naturais são a causa primeira, a inferência mais legítima e correta para aquele efeito. Mas se o coeficiente de inteligência for maior que zero, for 1, 2, 3, 4, 5, nós temos ali evidências cada vez mais fortes de que uma mente inteligente, que o design inteligente é a melhor inferência para aquele efeito. E o que acontece quando nós analisamos, segundo esses conceitos, segundo esses princípios, segundo os pilares da teoria do design inteligente, a complexidade redutível, a informação aperiódica funcional e a antevidência genial, o universo e a vida. Gente, não há nada nesse universo com QI maior do que a vida. É um QI aproximadamente igual ao infinito. É um número que a gente não pode calcular. Tanta complexidade redutível. Tamanho, nível de complexidade redutível, de informação aperiódica funcional e os inúmeros exemplos de antevidência genial nos deixam indesculpáveis, a não ser concluir que o coeficiente de inteligência do universo e da vida é altíssimo, apontando como nunca antes para a ação de uma mente inteligente, como a causa primeira do universo e da vida. E a teoria do design inteligente? Será que ela ganhou o mundo? Sim. Você percorre todos os países, percorre a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, a discussão está em todas as universidades, está em todos os blogs, no Facebook, na internet, nos chats por aí. Outro dia teve um chat com um número muito grande de prêmios Nobel. E aí vários alunos no mundo foram convidados a interagir com os prêmios Nobel e a fazer perguntas. E qual foi a pergunta número 1, a mais feita de todas? Qual é a sua opinião sobre a teoria do design inteligente? O design inteligente ganhou a capa da Times. É uma Evolution Wars. Há um debate, há uma discussão. E como a academia, como os que defendem o naturalismo filosófico têm reagido frente à teoria do design inteligente? Será que nós temos feito o debate? Será que nós temos discutido os nossos princípios, os pressupostos da teoria do design inteligente? Será que, como cientistas, temos sentado à mesa e analisado as evidências? Infelizmente, não. Há uma estratégia de combate muito bem definida, que nós estamos colocando aqui os principais pontos. São críticas efêmeras que são feitas à teoria do design inteligente, tentando colar adjetivos à TDI. O que é que dizem? Não é ciência, é religião. Porque nós sabemos que a população em geral vai associar imediatamente religião ao quê? À ignorância, a preconceitos, a pressupostos. Então essa é a estratégia número 1. A estratégia número 2 é uma conspiração de fundamentalistas contra a ciência. São cientistas gabaritados,
são físicos, são químicos, são biólogos, querendo defender a ciência, querendo restabelecer uma ciência livre de preconceitos, uma ciência que avalie as duas causas. É argumento tipo God of the Gaps. Eu não sei, então eu coloco Deus ali. Somente nega a evolução, não. A teoria do design inteligente, ela analisa as evidências e, à luz das evidências, pelo que nós sabemos, nós concluímos pelo design inteligente. Faz afirmações que não podem ser testadas ou refutadas, não publica em revistas científicas. Tente mandar um paper com o paradigma abalado e com a conclusão baseada na teoria do design inteligente, ele vai ser rejeitado. Mas nós não precisamos publicar porque são os dados da Nature e da Science que falam por si só a favor do design inteligente. É um argumento que emana da ignorância, são ignorantes apelando em sua ignorância pelo DI. É uma teoria medieval, obscurantista, já refutada pela ciência do século XIX. Esse slide exemplifica bem como eles veem as palestras e as discussões do design inteligente. Um religioso, ou alguém com princípios e fundamentação religiosa, mas não é assim. O que acontece? Por que essa estratégia tem sido utilizada? Se a teoria da evolução, se o materialismo filosófico fosse bem estabelecido, não haveria a necessidade dessa contra-propaganda. Mas a casa não está bem alicerçada. E a teoria do design inteligente vem aí, abalando as estruturas do materialismo filosófico. Então, conclusão, gente. A teoria do design inteligente é a teoria que restabelece o debate, é a teoria que restabelece o design inteligente como uma causa viável, avaliada, que deve ser avaliada pela ciência, que conclui, então, que mentes inteligentes e conscientes são a única causa conhecida, necessária e suficiente para o universo e a vida. E será que é só o Marcos aqui que está falando? Será que é só um conjunto de cientistas, limitado e pequeno? Não. Cada vez o número de cientistas que se rendem às evidências dos fatos aumenta mais. A teoria do design inteligente tem ganho o mundo, tem formado adeptos por todas as regiões do planeta, chegou ao Brasil para ficar definitivamente. Então é um conjunto muito grande de vozes do presente e do passado, gente gabaritada e capacitada, cientistas com C, que amam a ciência, que querem obter conhecimento através do método científico, que como nunca antes conclui, mentes inteligentes, única causa conhecida, necessária e suficiente para a Terra e para a vida. Muito bem. Se você gostou dessa palestra, se você gostou do nosso debate, se você gostou dessa discussão, acesse o nosso site www.fomosplanejados.com.br e aprenda mais sobre a teoria que tem contra-revolucionado o mundo. Muito obrigado.